Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus existe aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Quando a sua energia encontra a nossa, a vida se transforma. Por isso, a CEMIG está fazendo o maior investimento da sua história em melhorias na rede elétrica e no atendimento. Pode sonhar, produzir, crescer. A nossa energia está com você. Cidades históricas de Minas Gerais, acervo de vida, montanhas e o ar. Cidades históricas de Minas Gerais, sabor de alegria, fé, riqueza e muito mais. Em pleno sul de Minas, entre montanhas, águas cristalinas e pedras centenárias, está Carrancas, uma cidade onde o tempo parece correr devagar, preservando em cada canto sua história e sua natureza encantadora. Carrancas nasceu de um ponto de parada de repouso para as mulas e para os viajantes que cruzavam esses sertões e essas montanhas, vindo das regiões mineradoras, levando ouro para o litoral do Brasil, principalmente para o porto do Rio de Janeiro. Foi assim que nasceu a civilização de Carrancas. E era muito comum naquela época um lugar para que as pessoas pudessem descansar e continuar a viagem. Está aqui o marco da Estrada Real, por onde passavam as pessoas, os bandeirantes, aqueles que levavam os minerais para o porto. A Estrada Real é um dos mais importantes caminhos históricos do Brasil colonial e Carrancas tem papel de destaque neste percurso. No início foi em 1720 da Nossa Senhora do Rio Grande. Depois foi a freguesia de Nossa Senhora da Conceição. Logo após tivemos a emancipação política em 1948. No caminho tem várias fazendas. Então as fazendas era em torno de 30 a 20 quilômetros por dia que o pessoal andava. Então as fazendas foi surgindo daí dessa quilometragem. Por exemplo, a fazenda Bananal, no Nascer do Sol, a fazenda Barro Preto, no entardecer, entendeu? Era assim que os tropeiros faziam, o caminho da Estrada Real. E a cidade, aqui eram poucas casas que tinha aqui no início, no começo. No máximo as 5 casas em torno da igreja. Os fazendeiros surgiram por aqui na década de 1800. Carrancas foi fundada em 1731, época em que a região fazia parte das rotas da exploração do ouro. Os bandeirantes e tropeiros que cruzavam o interior de Minas encantavam-se com as belezas naturais da região. E uma das coisas que mais atrai os turistas aqui para Carrancas também, além da história, são os seus atrativos naturais.
E entre os seus atrativos naturais, as cachoeiras. Essa aqui é uma cachoeira que serve como exemplo do que você vai encontrar aqui em Carrancas. Que cachoeira é essa? Essa é a Cachoeira da Fumaça. Ela é uma das principais da nossa cidade e ela foi por muitos anos cenário de novela. Ela é muito bonita, mas ela é imprópria para banho. Porque ela tem um redemoinho ali, não é isso? Ela tem um redemoinho bem ali e ela é muito perigosa. Aqui em Carrancas existem mais de 70 cachoeiras cadastradas, algumas em áreas particulares, outras em áreas públicas, assim como essa que está em uma área do município, é isso? Isso, Cachoeira da Fumaça é um parque municipal. Ela é a mais conhecida, é o nosso cartão postal. E fica bem próximo da cidade, Fica né? bem próximo da cidade, fica 6 km da praça municipal. Então, do centro do histórico de Carrancas até aqui, 6 quilômetros de distância, a estrada é estrada de terra, mas a estrada está em perfeitas condições. E aqui você pode aproveitar para tirar lindas fotos e não nadar. Pode vir tirar altas fotos, fazer filmagens, mas nada além disso, só as fotos mesmo. Saindo aqui da Cachoeira da Fumaça, existe uma pequena ponte. Essa ponte que passa por cima do rio Carrancas. Esse rio que divide essa parte de lá com a parte da outra cachoeira. As outras cachoeiras, elas são possíveis de ser usadas, utilizadas e pode-se nadar nelas. Seguindo a trilha aqui, a gente consegue ir no Poço do Véu da Noiva, na Borda Infinita, na Pedra do Índio, na Cachoeira da Serrinha, muita cachoeira cristalina, muito bonitas. São regras básicas para aquele que vem aqui como turista. Sempre acompanhar o que diz as indicações das placas. Nós estamos num período quase que de estiagem, mas mesmo assim muita água desce pelo rio Carrancas, não é isso, Jéssica? Muita água desce, graças a Deus, Carrancas é muito rica em água. Mesmo na seca, nossas cachoeiras, pode ver que não tem... São bonitas do mesmo jeito, não ficam secas. Ainda aqui no Complexo da Fumaça, nós pegamos uma trilha íngreme, no meio de rochas, e chegamos até aqui nesse ponto, bem no alto. Atrás de nós está a Pedra do Índio. Se você observar bem nas imagens, você vai conseguir identificar perfeitamente a silhueta de um índio. Por isso se chama Pedra do Índio. E essa imagem também é a imagem oficial do nosso festival gastronômico, que acontece na cidade todo ano. Então quer dizer que a própria Pedra do Índio, por ser um ponto turístico famoso e bem visitado, passa a ser o cartão postal de divulgação da cidade do festival gastronômico. Aqui não tem cachoeira nesse ponto que nós estamos, mesmo porque nós estamos num ponto bem alto aqui. E aqui na Pedra do Índio é uma vista bacana de todo ao redor desse complexo turístico. E se for de cima da pedra, dá para ver melhor ainda. Fica um mirante bem bonito, Mirante da Fumaça. A natureza exuberante desse local fez com que algumas pessoas fixassem aqui temporariamente uma parada. E com isso surgiu o povoado, que depois se tornou a cidade de Carrancas. E essa natureza, vocês podem observar, por exemplo, aqui atrás, a Cachoeira dos Índios. Olha que beleza! E as pessoas usavam a água não só para ser consumida, como também para se banhar nos rios aqui da região. Com isso, o crescimento do povoado, que mais tarde passou a ser uma cidade. O local foi propício para a criação desse município.
Pinturas rupestres são pinturas feitas há milhares de anos atrás por povos pré-históricos. Aqui, atrás de mim, nós temos um exemplar. Pinturas que são catalogadas, estudadas, que foram pintadas há 3.500 anos atrás. Isso muito antes da colonização europeia aqui no Brasil. Elas estão aqui no Complexo da Zilda, aqui em Carrancas, a 12 quilômetros do centro da cidade. E aqui vocês podem ver que elas são basicamente da Ordem de São Francisco. Por quê? Porque elas têm um formato mais geométrico, que é característico, que são encontradas inclusive no norte do estado de Minas Gerais. Então, portanto, são obras que são preservadas porque têm uma história a ser contada e, geologicamente falando, elas são muito importantes para o estudo da humanidade. Isso mostra e prova a presença do homem aqui no continente americano muito antes da civilização portuguesa, muito antes da civilização europeia. Elas ajudam a compreender os modos de vida, crenças e práticas rituais das populações que habitaram o atual território mineiro e funcionam como um elo entre o presente e o passado remoto, tornando Carrancas não apenas um destino de natureza, mas também de arqueologia e história. A estação ferroviária de Carrancas é um patrimônio histórico que guarda a memória do tempo em que a cidade esteve ligada ao grande ciclo ferroviário do país. Agora nós estamos na estação ferroviária oeste de Minas, em Carrancas. Fica aproximadamente entre 20 e 30 quilômetros da cidade de Carrancas. Ela está desativada. Ela foi inaugurada em 1888 e foi desativada em 1995. Essa estação era um motivo de transporte de pessoas, de mercadorias e de fluir toda a riqueza produzida nessa região. Saía de São João del Rei, passava por Lavras, parava aqui. E aqui os passageiros embarcavam e desembarcavam. Eles embarcavam aqui e desciam até Angra dos Reis. Essa estação hoje só serve de passagem. O trem passa por aqui, mas carregado de minério, não de passageiros. Mas ficou na história. Ela é tombada pelo patrimônio, mas é um ponto turístico que você pode conhecer aqui em Carrancas. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus existe aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Pela luz dos olhos teus eu acho, meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Quando a sua energia encontra a nossa, a vida se transforma. Por isso, a CEMIG está fazendo o maior investimento da sua história em melhorias na rede elétrica e no atendimento. Pode sonhar, produzir, crescer. A nossa energia está com você. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, construída no século XVIII, é um símbolo desse passado colonial e religioso que moldou a cidade. Também conhecida como Igreja de Nossa Senhora da Conceição, é um dos principais marcos históricos e religiosos da cidade. A igreja foi erguida no século XVIII, refletindo o estilo colonial mineiro, com uma arquitetura simples, mas elegante. Essa é a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, é a igreja principal da cidade de Carrancas. O início dela para ser construída foi em 1921, terminou em 1929. As pedras da igreja foi tirada da cachoeira Tiraprosa, pedra de quartzo, peso mais ou menos de 1.000 toneladas. Quem trazia ela para ser construída era um carro de boi,
diz os antigos que construíram uma ponte, aí colocava, a pedra passava e colocava a pedra encaixada, uma em cima da outra. Nossa Senhora da Conceição é a padroeira da cidade. Ela é tombada pelo patrimônio histórico, o que preserva sua importância na história da região. A igreja foi e é um dos pontos centrais do povoado, servindo como local de reunião religiosas da comunidade, celebrações e eventos importantes e procissões. Seu estilo apresenta elementos do barroco mineiro com detalhes em madeira e altares ricamente decorados. Nós estamos no interior da matriz de Nossa Senhora da Conceição, aqui na cidade de Carrancas, uma matriz do século XVIII, que tem então como padroeira Nossa Senhora da Conceição. Padroeira então de origem portuguesa, essa imagem que nós vemos no retábulo-mor desta nossa igreja matriz, é provavelmente vinda de Portugal, século XVIII, a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Então nós temos aqui o altar-mor, né, ricamente adornado, dourado, também com os altares colaterais que compõem a nossa igreja matriz. O altar colateral à direita de quem entra em nossa matriz tem por devoção Nossa Senhora das Dores e o altar esquerdo como devoção São José. No forro da Capela-Mor, onde nós estamos, nós temos a representação da Assunção de Nossa Senhora, ladeada pelos 4 evangelistas no balcão próprio, né, da iconografia e da pintura do século XVIII. Essa obra provavelmente ela já foi atribuída por alguns artistas ao pintor José Joaquim da Natividade, que percorreu toda a nossa região, tanto na questão da pintura quanto na questão também da talha e do douramento. A nossa paróquia de Nossa Senhora da Conceição é uma das mais antigas matrizes desta região de Minas Gerais. Então, desde o século XVIII, de modo ininterrupto, nós temos aqui fincado, né, a nossa fé, a nossa devoção, fazendo também desses nossos atos religiosos e de piedade um marco de fé, não só para o nosso povo, mas também para tantos visitantes que vêm a esta cidade compartilhar não só da fé, mas também das belezas naturais que aqui nós temos. Agora nós estamos chegando num lugar interessante, histórico inclusive. Que lugar é esse, Jéssica? A gente está na Capela da Nossa Senhora da Conceição do Porto do Saco. É uma das mais antigas do lado esquerdo do rio. Aqui a gente está na Estrada Real. Antigamente eles passavam de Caquende para cá pela balsa. Atravessava a mercadoria de lá para cá, o ouro trazia até Paraty. Então todas as mercadorias produzidas do lado de cá do rio, para ir até Angra dos Reis, até o Rio de Janeiro, atravessava numa balsa aqui, isso na época do Brasil Colônia. Inclusive a produção mineral de ouro e até a produção de diamantes, diamantina, passava por aqui também, né? Sim, passava tudo por aqui. Sua arquitetura é simples, típica das capelas coloniais rurais, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, uma das devoções mais fortes da época. Essa capela, ela está aí com mais de 300 anos. O primeiro batizado que a gente tem notícia que já ainda foi
em 1720, e ela era uma capela que um morador, dono de uma propriedade aqui, que hoje está submersa na represa de Camargo, ele começou a construção. E depois dessa capela construída, teve uma neta de uma das ilhoas, da Júlia Maria da Caridade, que doou um alqueire de terra aqui no entorno da igreja para que fosse construído casas, quem desejasse morar e tudo. Um alqueire de terra são 30.000 metros quadrados. Antes das travessias e longas jornadas, tropeiros, mineradores e viajantes paravam ali para rezar e pedir proteção. A Capela de Nossa Senhora da Conceição do Porto do Saco é, portanto, um elo entre espiritualidade, história e cultura, representando a fusão da fé católica colonial com o movimento econômico que moldou Minas Gerais. Isso aqui teve uma importância muito grande na época do Império, porque eles vinham de Paraty e iam buscar ouro e diamante em Diamantina, na rota do caminho velho da Estrada Real. E aqui teve um posto de cobrança de impostos, instalado aqui na capela, aqui na margem do Rio Grande, e esse posto teve até um quartel de 72 policiais que ficavam para fiscalizar, para vigiar já os recursos que iam para a coroa. E aqui teve uma história muito importante, porque toda a criação de Carrancas, a origem de muitas famílias carranquenses é aqui da capela. Capela de Nossa Senhora da Conceição do Porto do Saco. Esse nome Saco é porque existia aqui o rio que descia nesse sentido e ia para Camargos. Ali tinha um formato de um saco. Então surgiu isso aí, Capela do Saco. Então é por causa desse traçado geográfico. Essa igreja aqui é a função de tudo que existe aqui no entorno dela, desde da fundação, e a parte histórica dela é muito grande, é muito importante, tanto aqui não só para o lugar, mas como para o município de Carrancas e talvez até para o estado de Minas Gerais. Ela tem uma história rica. Ela foi, como eu falei, foi o primeiro marco aqui do município de Carrancas. Para vocês terem uma noção, capitania, as primeiras capitanias de Minas Gerais, talvez a primeira tinha como centro aqui a capela, porque fazia parte para lá, para o lado de São João del Rei, e para cá, para o lado do município de Carrancas e outros municípios. Então aqui sempre sempre despertou interesse dos bandeirantes, saía de São Paulo, despertou interesse porque eles viam nisso aqui a forma mais fácil de atravessar o Rio Grande e em busca de minérios, de ouro, e mesmo aqui muitos deles instalaram para exploração agropecuária. O primeiro batizado registrado aqui foi em 1720. Agora, a gente não tem uma coisa definida quanto tempo já tinha sido construído, porque para ter o batizado já tinha. E essa igreja, pelos entendidos aí, ela foi construída no mínimo em duas partes. Primeiro lá atrás, depois a nave do meio e por fim aqui essa frente.
Carrancas não é apenas um ponto interessante, mas é o encantamento de um local onde a história viva comunga com a natureza em seu estado mais puro. Me apaixonei por você desde o meu nascer, a mais linda das pastoras. Você vem pra inspirar, você é o meu lugar e de qualquer pessoa que buscar o céu mais lindo, contemplar o infinito e ouvir você dizer uai. Escalar tuas montanhas, navegar tuas planícies, natureza é o teu presente para nós. Oh Minas Gerais, oh Minas, você é meu lar, oh Minas, te levo comigo onde eu for, oh Minas Gerais. Sou Minas Gerais. Vim buscar o céu mais lindo, contemplar o infinito e ouvir você dizer uai. Escalar tuas montanhas, navegar tuas planícies, natureza é o teu presente para nós. Oh Minas Gerais, oh Minas, você é meu lar, oh Minas, te levo comigo onde eu for, oh Minas Gerais. Oh Minas Gerais, oh Minas, você é sou Minas Gerais. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus existe aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Quando a sua energia encontra a nossa, a vida se transforma. Por isso, a CEMIG está fazendo o maior investimento da sua história em melhorias na rede elétrica e no atendimento. Pode sonhar, produzir, crescer. A nossa energia está com você.